Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast, do programa Fita em Mim. Aqui comigo, Victor Guedes, que tô muito feliz. Nós já estamos aí no 5º episódio, cara. Olha que massa. 5º episódio. Não é isso, Mr. Lucas? Esse é o nosso editor. Muito bom. E hoje o tema é muito legal. Quero falar sobre uma coisa interessante que vai mudar um pouco o seu pensamento sobre a oratória. Eu vou falar sobre o poder do falar em público de maneira estratégica. Então, no seu trabalho, você quer melhorar a sua comunicação no seu trabalho? Vou te explicar algumas coisas que eu experimentei na pele para poder te falar isso hoje. Ah, Vitor, não, mas o meu não é só no trabalho, não, é com a minha equipe. Eu tenho dificuldade de falar com a minha equipe, eu tenho dificuldade de falar entre meu colega de trabalho. Eu vou te explicar isso também. E de canja, vai cair para sua casa, vai te ajudar com as pessoas que moram com você, tá? Então, deixa eu contar um pouco dessa história. Na verdade, da minha história com a oratória, porque de fato, eu quando era assim, né, tinha lá 5, 6 anos, eu tenho uma foto mostrando, antigamente uns concursinhos de música, né, tinha uns concursos assim, já participou de concurso? Lucas cantando, quando você era criança? Já. Da Xuxa. Concurso, quando criança já, porque eu às vezes cantava na igreja. Uhum. Mas, por exemplo, teve o concurso da minha escola. Teve o concurso da minha escola de Isso bandas aí. lá que teve uma vez e a gente arrasou. Eu só não cantei, eu toquei. Tocou, beleza. E quando você era criança ali, tinha aqueles concursinhos, você não tinha tanta vergonha, outros tinham mais, e você se expunha lá, você falava, né? Legal. E isso aconteceu comigo. Então, a primeira vez que eu fui subir num palquinho, cantei e tal, e canto mal pra caramba. Até hoje não canto, eu gosto de tocar bateria, eu sou batera. Mas eu vi dali, depois eu fui entrando em algumas ações e eu percebi que eu era sempre o gordinho da galera. Então, meus amigos, eu tenho vários grandes amigos, grandes, uns são até meus sócios. E eu era o gordinho da galera, então eu ficava meio com vergonha ali de falar algumas coisas, né? Pô, sei lá, se tá meio gordinho, o pessoal já olha pra sua barriga e fala, esse cara não sabe falar. Nossa mente é essa, né? Nada a ver. E ali, eu quando, né, fui pra faculdade, mesma coisa, e um belo dia eu fui fazer o primeiro curso de oratória. Então, quando eu fui pro primeiro curso de oratória, que foi pelo Sebrae, eu tinha já uns 15 anos, fui com minha mãe. Minha mãe teve uma interferência positiva na minha vida de comunicação. Ela é boa comunicadora e ela me levava para os cursos. Eu ficava lá anotando, meio que de lado, sem saber direito o contexto. E meu primeiro curso de oratória foi pelo Sebrae e eu fui vendo alguns pontos que o professor falava. Tem que falar assim de pé, tem que respirar, tem que dar pausa. Só que entre ver um curso e aplicar é muito difícil. Você concorda comigo? Então não era que o professor era ruim, é que a aplicação é mais tensa. E nessa época eu falei, cara, como é que eu vou fazer na prática isso? Passou. Fiz o segundo, fiz o terceiro, fiz o quarto, fiz 5 cursos de oratória. E um belo dia, depois que eu já entrei na faculdade, depois que eu lancei meu primeiro livro, eu comecei então a dar aula e fui treinando diariamente oratória. Logo depois eu entrei e fui convidado, onde eu fiquei durante 5 anos no ESTV, primeira edição, aqui, né, o ESTV do Espírito Santo, um jornal onde passava diariamente às meio-dia e eu entrava às quintas-feiras com quadro ao trabalho. E lá eu tive que botar na prática a minha oratória, que era ao vivo. Eu tinha que trabalhar ao vivo, então errou, saiu, falou, foi ao vivo. E depois eu entrei pro mundo das palestras. Eu tenho então 10 anos treinando oratória. Chegou num certo ponto que eu comecei a treinar pessoas, né? Depois que eu vivi tudo isso, falei, cara, eu vou começar a treinar, que eu descobri algumas coisas que não estão nos livros, não estão no curso, tá na prática. Fiz um trabalho e comecei a dar mentoria de oratória. Foi dali que surgiu grandes ideias do que eu vou te falar hoje, tá? E a partir disso, eu modulei, eu escrevi um curso voltado para algumas pessoas, que hoje eu já não dou mais curso de oratória, né? A gente sim, em volta a alguns momentos eu trago alguns aulão, workshop, tudo de formato digital, nos formatos digitais, mas hoje eu não tenho. Mas eu quero te explicar então que se você tem medo de falar em público, primeiro eu quero falar para você, você tem medo de falar em público, você tem receio, não se preocupe. Não se preocupe. Por quê? Porque o que é falar em público, Vitor? É o treino, presta atenção, falar em público é o treino da exposição. Você está treinando
a sua exposição, você está ficando vulnerável. Quando você está falando em público, para algumas pessoas ela pensa como se ela estivesse nua ali na frente, sem proteção. Então toda informação que vem parece que está sendo contra você, os olhares são contra você, ou falando de você, entre outros. Essa é a ideia. É o treino da exposição com vulnerabilidade. Quando você está falando, tem hora que você está vulnerável, você pode errar, as pessoas vão rir, pode não gostar. E aí surge esse incômodo, vamos chamar de incômodo. Você começa a evitar, não falo em público, eu não falo, eu não quero, eu não gosto, né? Então, primeira coisa que você tem que fazer é, para que público você gosta de falar? Eu acho que você sabe mais ou menos e eu vou te responder o que você responderia. Eu gosto de falar para meus amigos, eu gosto de falar em um certo contexto, eu gosto de falar na igreja onde eu tenho domínio. Claro! Se você está num lugar onde você se sente bem, você vai falar melhor. A questão é, a vida não é assim. No seu emprego, no seu trabalho, na sua equipe, você precisa defender ideias que você vai precisar de oratória. E você não se sente bem, então você vai ter que treinar tanto no ambiente controlado quanto no ambiente não controlado. Entendeu? Então, para isso acontecer, você precisa da primeira coisa. Eu vou te ensinar a primeira técnica que eu apliquei muito, eu aplico até hoje, chamada treino do primeiro minuto. Primeira técnica de hoje. Vitor, como que é treinar o primeiro minuto? É quando você pega as primeiras palavras do que você vai falar e você pensa. Se você tiver um papel e caneta e der tempo, você anota. Se não, não dou tempo, Vitor. Pensa antes de falar. Que é o quê? Eu vou dizer que agora, sei lá, tô numa apresentação. Você tá num lugar, te chamaram ali, você precisa falar. Você tem um tempinho? Você vai pensar assim. O que é o primeiro minuto? É a primeira fala. Olá, boa tarde, eu sou Vitor e vou falar sobre oratória. E espero que todos gostem. Esse é o texto. Só que na hora, a gente fala assim, não, deixa comigo, na hora sai. Quem falou envolve as emoções que eu vou te falar, envolve o contexto que tem peso sobre a sua fala e envolve algum imprevisto que você não estava esperando. Naquela hora você não lembra da linha do tempo. E se você parar e pensa, peraí, olá, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Vitor, hoje eu quero falar sobre oratória e espero que você tenha gostado muito ou gostará desse assunto que eu vou te trazer. Isso faz com que o seu cérebro, o seu sistema emocional se organize para a fala. Grava isso, oratória não é teste de memória. Eu fui perceber isso na prática, porque as pessoas ficavam querendo decorar tudo. Se você faz novela, tudo bem, mas da sua vida não é uma novela. Então você não precisa decorar ao pé da letra, você precisa entender. Um grande equívoco que eu peguei na maioria dos meus alunos era, ele queria decorar tudo, palavra por palavra, mas não entendia o conceito. E durante 10 anos ministrando aula, eu perguntava para meus alunos, me conta aí, pode parar sua apresentação, me conta aí, o que você quer dizer com isso? Já aconteceu com você? E a pessoa não sabe. Mr. Lucas, já aconteceu quando você estava apresentando um trabalho que o professor falava, então tá, não precisa não. Me fala o sentido. E já aconteceu de você se pegar falando, meu Deus, eu não sei e tal. Sim ou não? Isso me aconteceu uma vez, mas para evitar esse tipo de acontecimento de novo, que eu treinava a apresentação, só que eu buscava aprender o que é que eu estava apresentando. Isso. E acontece muito que as pessoas não sabem nem o conceito. De tanto ficar tentando memorizar, ele esquece do principal, que é o conceito. E aí você perdeu chances, você perdeu de tirar boa nota, você perdeu de apresentar um trabalho que vai te levar para outro nível, você perdeu um emprego porque você esqueceu do conceito. Então, segunda lição. Primeira é, treine o primeiro minuto. Segunda lição, aprenda o conceito. Porque é a mesma coisa da cifra, né? Senão... Por exemplo, tem gente que aprende a tocar violão, mas ele fica preso na cifra. Sem cifra ele não consegue. No mundo, aí ele vai ter que lembrar na hora não tem nenhum elemento, ele vai ter que ir de memória, né? E aí tem hora que ele se embola tocando, por exemplo, falando, interpretando, é isso. Então, você precisa ficar muito atento ao conceito. Ah, Vitor, mas falar bonito é legal? Nem sempre. Fala do seu jeito, com a sua sinceridade, porque o próximo tópico é esse. O terceiro tópico de hoje. Fale com a sua emoção. Eu botei uma questão a mais aí. A sua emoção. Já viu gente que quer ser engraçada? Ninguém acha graça. Mas você já viu gente que não tenta fazer graça e ele é extremamente engraçado? Chega legal estar perto dessa pessoa.
Porque ele não tá fazendo para te impressionar, ele é desse jeito. E já tem os que não são completamente sem sal, e ele quer de qualquer maneira fazer com que você ria. Você já deve ter um tio, um primo, um amigo que anda com um caderninho de piada. Já viu esse pessoal? Anda com um caderninho de piada. Eu tenho um. Ele chega, vou ler uma piada para você agora. Piada não se lê, piada se conta com emoção. Não dá certo. Isso é perfil. Então, trabalhe com a sua emoção. Se você é uma pessoa mais séria, presta atenção. Você é um empreendedor, você é um profissional, você tem um negócio, você tem uma vida pessoal. Não leve aquilo que você não tem, leve o que você tem. Você é um cara sério? Evita brincar, mas leva a magia do seu conhecimento. Leve a emoção do seu conhecimento de maneira leve. Não precisa falar igual um general. Você vai falar talvez sério, sem rir muito, mas você vai levar um contexto muito contagiante. Isso é legal. Entendeu? Ah, não, eu sou completamente descontraído. Em todo lugar cabe essa descontração? Não. Então, tem lugares que você vai ter que controlar um pouco mais, né, para você se ajustar ao ambiente. Ele vai precisar do seu ajuste. É isso. Você tem que levar a sua emoção, o seu jeito de sentir as coisas. A fala mais bonita tá ligada à emoção. Então, quarta coisa, eu quero te falar da quinta coisa importante, um quinto exercício. Pausa para respirar. Tem hora que você... Vamos lá, eu te dou uma ideia. Você trabalha na minha empresa, eu falo, olha, eu quero que você apresente para mim uma ideia inovadora sobre soluções desse livro aqui. Você vai ler e vai apresentar pra gente um grupo de empresários, soluções que essas ideias nós vamos pegar uma para investir, ou você vai ter que apresentar um projeto, um trabalho de faculdade, o que for. Nessa hora, a gente começa de tanta empolgação, ou medo, ou vergonha, ou timidez, você começa sem perceber a acelerar sua fala. Tudo bem, boa tarde, olha, hoje eu vim falar para vocês e quero dizer que todo esse material foi lido nesse final de semana. Eu quero falar também que é importante que a gente faça. Nessa hora, as pessoas... Lembra, você fala para alguém, essa pessoa não está entendendo o que você falou. Você está falando em chinês e ele está entendendo em inglês. Você precisa falar mais devagar. E quando eu digo mais devagar, não é assim, tudo bem? Boa tarde. Não, é com pausa. Tudo bem, gente? Respirei. Boa tarde, hoje eu quero falar muito sobre os 10 ensinamentos desse livro que eu parei no final de semana e me aprofundei nessa leitura. Agora, quero apresentar... Viu a diferença? Você consegue perceber daí agora a diferença que é na prática? É isso. Use melhor as pausas. As pausas são o momento que você precisa respirar. A sua fala vai ficar muito mais elegante, muito mais bonita em qualquer contexto. Em qualquer contexto. Senão você está perdendo chance. Eu percebo, acompanho, analiso profissionais que perdem chance o tempo todo porque não sabem usar a oratória de maneira técnica, maneira estratégica. Então você precisa respirar. Isso. Não é pra virar comentarista, mas respira, né? Eu tava vendo esses dias um comediante que fez um vídeo sobre como que era a transmissão do futebol na rádio e como que é a transmissão do futebol. Chegou a ver isso? Na TV. Olha que legal. Quando tava na rádio, as pessoas tinham que ouvir toda a história. Olha que interessante. Então o narrador assim, bem amigos, vamos lá, hoje nós vamos falar então desse futebol. Começou! Na lateral esquerda jogou para Robinho, Robinho jogou para Futsal, Futsal pegou a bola, jogou no canto esquerdo perto da placa. Horário 15h30, vamos continuando. De repente ele cruzou a bola, passou por cima do travessão. Quando caiu, Elton pegou a bola, chutou, jogou para Romário camisa verde, Romário com a camisa amarela. Agora ele trocou tudo, chutou pro gol, não entrou. Vocês acreditam que essa bola bateu no travessão? Nessa hora você começa a imaginar toda a história, porque o radialista tem que descrever todos os pontos. Na televisão você tem a imagem. Isso tudo tá ligado à oratória. Fica assim. Começou e rola a bola. Tocou Rubens. Avançou para Thiago. Oh, quase tá impedido. Muito bom. Agora, especial Coca-Cola. Amanhã, tudo a ver com você. Você entende a diferença?
Lá você precisava de um narrador. E aquela narração fazia você pensar, tinha que ter emoção. O outro tem que ter emoção, mas você tá vendo, então ele fala bem menos, ele descreve menos os detalhes, só que não fica completo. Você tem que assistir. Se você estiver ouvindo a televisão, você não tem a cena completa, mas se você estiver ouvindo o rádio, muda tudo. Pega essa ideia que eu tô te trazendo e aplica na sua vida quando você tiver que apresentar um programa, um problema, uma solução, um projeto. Pense como radialista, detalhe, traz mais, bota a sua emoção. Gol! Não acredito, meus jovens! Porque nessa hora a sua emoção vai contagiar, o seu detalhamento de informação vai ser muito estratégico. Você está com recursos, presta atenção, a teoria do recurso. Você tem recursos audiovisual, você tem recursos que vão elementar, que vão contribuir para sua fala. O que você precisa? Ser estratégico. Não vai falar como radialista, mas você vai ter o tom da emoção, a fala pontual, mas na hora certa. Então os dois são importantes. No momento certo, você vai ter uma oratória estratégica para o seu crescimento. E Vitor, eu tenho um problema. Eu não sei começar o que eu vou falar. Eu não sei começar a falar na internet. Eu não sei começar a falar no meu emprego. Eu tenho que falar uma coisa pro meu chefe. Eu fico sempre perdido. Eu vou te dar então a última técnica de hoje do nosso podcast, porque eu acredito que se você botar isso em prática e treinar, que eu vou te dar o treino, você vai avançar. Existe uma técnica chamada 20-70-10. Anota aí, 20-70-10. Muitas vezes as pessoas falam assim, Vitor, como é que começa? Pega um assunto, fala, ô Lucas, fala qualquer assunto aí. E não tá, nós não combinamos, tá? Qualquer assunto que vem na sua cabeça agora. Tcharam! O assunto que tá na minha cabeça agora é o que você tá falando. Oratória, né? Oratória. Legal. Vamos pegar o assunto de oratória e vamos criar um contexto. Você tinha que chegar pro seu chefe e comunicar que era importante, ou falar pra sua equipe que era importante trazer um treinamento de oratória. Tá? Você vai defender para os dois contextos que você precisa de um treinamento de oratória, porque você percebeu que a equipe como um todo está precisando falar melhor e vender melhor, e que no seu trabalho os colegas de trabalho estão com dificuldade de apresentar as ideias, estão perdendo clientes, está tendo resultados financeiros menores porque a oratória não tá legal. Ou você precisa convencer sua esposa ou seu marido e, cara, é isso. Como é que eu vou começar um assunto desse? Você precisa falar, né? Como é que eu vou começar? 20-70-10. 20% desse assunto que você vai começar, que você vai falar, é o começo. 70 é o conteúdo e 10 é a finalização. Vamos jogar na prática? Oratória, eu vou falar pro meu chefe. Ao invés de eu chegar e falar assim, chefe, o gerente, o dono da empresa, eu preciso de um curso de oratória. É errado. 20% é a introdução, só que você tem que ter estratégia. Olha a diferença. O nome dele é como? Carlinhos? Vou chamar de Carlinhos, tá? Carlinhos, eu queria te mostrar um resultado que eu vi agora que me deixou muito pensativo. Olha esse resultado que nós temos na nossa empresa, 20%. E eu percebo que isso está ligado à comunicação da nossa equipe. Você percebe isso também? Lancei uma pergunta. 20% aqui já deu. Ele vai falar, não percebo. Aí você tem um 70%. Então, analisando os nossos resultados, eu percebo que a nossa equipe precisa falar melhor em público. E para isso, eu tenho algumas soluções. A primeira é a gente fazer um curso interno de oratória. A segunda, a gente contratar uma consultoria. A terceira, a gente ter uma mentoria. Não é agora, mas a gente fazer um trabalho desenvolvido, vai ser assim. E eu acredito que se o nosso time falar melhor, eu tenho números que provam que se a gente ter uma comunicação melhor, nós teremos um ótimo resultado. E melhorias em números é equivalente a X% do nosso faturamento. Nessa hora você usou 70%, você já falou tudo que tinha para falar. Agora são os 10%. Os 10% é o grande finale. Sempre lembra, eu vou terminar, é igual um show. O show final é bonito, todo mundo batendo palma, tem que ser isso para acabar com aquele calor. Você introduz o final. E olha, eu acredito que em 2022... para a gente alcançar o resultado que você quer e ter melhor resultado, tanto para você quanto para a gente, o curso de oratória tem que ser colocado nos próximos meses. E eu já tenho uma ideia, vai ser no mês seguinte. Pá! Aí você termina falando assim, você consegue entender a importância disso? Aí ele vai falar talvez que sim, que não.
Mas só de você abordar dessa maneira, você traz um pensamento que ele não estava tendo antes. 20, 70, 10. Vamos para outro contexto, tá? Lucas é meu produtor. Pode falar. Manda pra nós. Me dá um tema aí, outro tema. Imagina que é um tema de escola, de faculdade, do que for. Qualquer tema. Qualquer tema. Bateria. Então você tá lá na sua faculdade e por algum motivo de administração, psicologia, o que for, você tinha que envolver música versus o seu tema. Então no nosso caso eu sou psicólogo, vou fazer música versus psicologia. E o tema e eixo principal é bateria. Então vamos fazer um 20, 70, 10, vai ficar assim, ó. 20% é introdução, 70% é o objetivo, é o conteúdo grosso, conteúdo bem polido, bem feito, e 10% é o final. 20%. Eu sempre tenho que dar abertura no contexto de uma maneira assim, pensada. Sem pensar, vai ficar assim. E aí, tudo bem? Gente, hoje eu vou falar da bateria. Bateria é muito bom pra mim, porque eu toco. Não, eu vou falar diferente. Com pensamento. 20%. Você toca bateria? Não. Você já imaginou a sensação de quem toca bateria? Como é legal? Você já viu a cara dos bateristas quando tocam? Você já viu e já percebeu que quando um baterista, quando você vê ele tocando, ele parece que tá em outra alma, outro transcendente, de uma maneira diferente? Já reparou? Me faz lembrar do áudio do baterista que botaram o microfone de lapela nele. Isso aí, viu? Só de eu falar, ele tá aqui, nós não combinamos isso, eu já trouxe uma memória pra ele. Segunda coisa, eu já dei a introdução, eu mostrei qual é o tema, bateria. Aí eu vou entrar com a psicologia. Estudos mostram que toda vez que você tem contato com a música através de um instrumento, através de uma música, através de um hit, você tem ações internas que acometem, que acontecem na sua cabeça, que trazem memórias afetivas. Então, nessa hora, o que acontece? Eu fui lá e expliquei o conceito da psicologia. E aí fui falando mais o conceito da psicologia, a música, a importância do instrumento, traz disciplina, traz ordem, traz organização, porque você para tocar tem que ter outras pessoas, parará. Vou pro final. Pro final já paro e falo assim, chegando ao final, encerrando a minha fala, eu queria deixar um conceito para vocês. Se você quer cuidar de pessoas que você gosta, eu indico a estudarem música, porque a música transcende a questão emocional e muitas vezes vai socializar e ajudar no desenvolvimento dessas pessoas. Então, amanhã se inscreva numa aula de música. 20, 70, 10. Entende? Ficou muito mais robusto, ficou mais completo. E aí você consegue aplicar pelas etapas. Isso em qualquer ambiente, muito ou pouco, tá? Deu pra entender? A oratória não é um bicho de 7 cabeças. Falar em público é possível, é pra você que é tímido, é pra você que tem medo, é pra você que é ansioso, é pra você que é palestrante, é pra você que é... Não importa. Importa é o seu jeito tem que estar dentro do jeito como você fala. Para com esse negócio de, eu tenho que segurar a caneta. Legal, alguém inventou isso? Eu acho bacana. Mas funciona pra você ficar segurando caneta? E se não tiver a caneta, você vai segurar o quê? Entende? Então você tem que buscar os seus recursos. Presta atenção no que eu vou te falar agora para encerrar o nosso episódio de hoje, nossa aula de hoje. Presta atenção nos seus recursos. É nele que vai fazer o seu projeto, sua fala ficar muito mais bonita. Ficou legal para você? Fez sentido? Deu para você entender? Ficou maneiro? Quero te pedir uma coisa então. Compartilhe com as pessoas que têm dificuldade de falar em público. Compartilhe esse material, tá? E treina muito no espelho. Aproveita o seu espelho, vai lá, bota o espelho, filma. Hoje o espelho pode ser o seu celular. Filma o que você faz para você ter um histórico de desenvolvimento. Mas sabe quando você vai começar? Agora. Termina aqui, termina de assistir tudo isso, o podcast Fita em Mim, e vai direto treinar, porque você consegue avançar. No mais, muito obrigado. Compartilha, me acompanha nas redes, Instagram, victorguedes.pc, aqui no YouTube, no meu canal Victor Guedes, e em todas as plataformas. No mais, muitíssimo obrigado. Tchau. Fita em Mim.